Estamos de volta com o programa Perfil Livre e nessa semana, no quadro Direito de Família, a gente vai falar sobre um assunto que, para muitas famílias, dá um pouco de dor de cabeça, principalmente quando um da família quer um pouquinho mais que o outro ou não aceita certas negociações e aí a partilha dos bens daquele ente querido que se foi, geralmente o pai e a mãe, vira um processo judicial. Doutora Patrícia, como é que você está? Muito bem, Tudo obrigada. tranquilo? Tudo tranquilo, sempre um prazer de estar aqui, né? Me sinto na minha casa, né? Tenho uma afeição por vocês, pela equipe. Não tenha dúvida que é a sua casa. Estou errado em dizer que em certas ocasiões ocorrem verdadeiras guerras familiares por causa de partilha? Eu estou agora com um divórcio de grande monta no meu escritório. É mesmo? E olha, não pensei que as pessoas tinham personalidades tão combatentes por alguns bens, sabe? Mas por que ocorre isso? Vamos partir da premissa de que o pai, a mãe faleceu, né? Depois eu quero voltar na questão que a senhora já explicou para a gente há um tempo, que não existe herança de pai vivo. Não. Então, quer dizer, enquanto a mãe ou o pai estiver vivo, não adianta filhos brigarem, né? A partir do momento que perde-se, então, os pais... e um pai, digamos, tem 3 filhos, isso não é automático? Não há uma divisão exata de 33,33% para cada filho? Eu fiz uma audiência esses dias que a juíza disse: doutora, o inventário é uma conta matemática. Eu não vejo tão assim. Por quê? Porque o inventário, em primeiro lugar, é uma coisa extremamente custosa. Hoje já se pode fazer os inventários nos tabelionatos, que eu recomendo quando se tem consenso. Procurem um advogado, um tabelionato, paguem os impostos e façam uma escritura pública de inventário, que é bem mais fácil e bem mais rápido. Econômico eu não sei, mas acredito que não tenha uma grande diferença. O que acontece, Daniel, é que a lei determina, primeiro que a lei era meio confusa quanto aos herdeiros, porque existe uma coisa que se chama herdeiros necessários, que são aqueles herdeiros que, na falta da pessoa que se chama de cujus, ele vindo a falecer, a pessoa de cujus, vai ser obrigada a deixar os seus bens para aquelas pessoas que são nomeadas no Código Civil. Certo. Que em primeiro lugar são os filhos, que em segundo lugar são os pais, que em terceiro lugar são os irmãos, que em quarto lugar é o Estado. Então essa linha de sucessão se chama de herdeiros necessários, tu é obrigada a seguir essa linha, tu não pode pular. A lei tinha um problema, que ele transformou em 2002, com a nova edição do Código Civil, a mulher em apenas meeira e não herdeira. O que é meeira? É quando a mulher tem direito a metade do patrimônio do falecido. Porém, tem um detalhe nisso tudo, os regimes de casamento. Cada regime de casamento determina o tipo de lei de sucessões. O que havia maior problema, que é o único que não há necessidade de pacto antinupcial, era o regime parcial de bens, que é aquele que todo mundo casa. A gente passa a dividir a partir da data do casamento, até porque ele não cobra o pacto nupcial, então ele é o mais econômico na hora de casar, as pessoas optam por esse. E acontecia que a lei era meio confusa, ela dizia que a mulher era meeira e herdeira, e isso abriu uma sucessão de 2002 para cá de muitas discussões. Porque ela tinha direito a metade do que o marido tinha e mais uma participação do outro 50% dos filhos. Ela concorria com os filhos. Daí o que acontece? Começa a surgir o problema, porque nem sempre aquela esposa é a mãe dos filhos. Sim, verdade. Na grande maioria hoje em dia. É mesmo? Então o que acontece? E começou a gerar, abarrotou o judiciário. Então o Supremo Tribunal, por quê? Porque a redação da lei é mal feita. Até eu não tenho aqui, mas numa próxima oportunidade eu trago a redação do artigo. Ele tem uma vírgula em um salvo lá que dá margem para diversas interpretações. Os professores de português eu tenho certeza que não, que eles leem e entendem. Mas nós, operadores do direito, deixamos aquela margem aquela redação meio nubulosa para poder brigar na justiça. A partir de maio se determinou que quando há bens pessoais, no caso, na questão de separação parcial, porque se eu for falar das outras nós vamos levar 1 hora. Quando houver um casamento com separação parcial de bens, no falecimento de uma das partes, a mulher passa a ser meeira dos bens adquiridos depois do casamento. Então, o marido tinha um apartamento, casou,
tu tinha um apartamento e casasse comigo. Aquele apartamento não se comunica no matrimônio, certo? Certo. Porque foi antes. Carro, enfim, o que tem. É, o que tem. O que adquirimos juntos é meio a meio. Tanto para fins de divórcio, quanto para fins de herança. Aquela casa que tu tinha, no divórcio, ela não vai entrar. Porém, na herança, sim. Porque a mulher, ela não é meeira dos bens, ela não é herdeira dos bens em comum, mas ela é herdeira dos bens particulares. Por que que o legislador fez isso? Porque antes a mulher morria, se ela não tivesse filho, ela ficava sem nada. O marido morria, no caso? É, o marido morria, ela ficava sem nada. Ele tinha um bem particular. Ó, eu tenho um apartamento, vem morar comigo no meu apartamento. Isso. Ela ia. Aí ele falecia, os pais dele iam lá e mandavam ela embora. Que isso ocorre, isso ainda ocorre, não sei, mas ainda ocorre com a questão homoafetiva, né? Vai morar junto, às vezes até acaba comprando, mesmo assim os pais, quando um dos dois parece, vai lá e quer pegar aquilo lá porque não existe um casamento. Outra coisa importante, isso não é pacífico na união estável. Ainda há discussão nos tribunais. Por que se diz assim, casar pra quê? Não, tem um porquê. Quando no momento que tu casa, tu regulariza aquela situação. A união estável é um contrato que não te vincula, tu não precisa fazer o divórcio, porém tu corre o risco de no falecimento de uma parte tu se ver na rua porque vai ter que ir para os ascendentes. Então hoje o que estabelece a lei? Que no inventário a mulher é meeira de todos os bens adquiridos juntos e ela é herdeira concorrente com os filhos, ela tem o mesmo quinhão na herança, dos bens particulares, aqueles adquiridos antes do casamento. Então é mais vantagem ser herdeira do que ir para o divórcio. Mais uma semana, quero agradecer à senhora por estar aqui presente, atendendo às nossas solicitações e tirando as nossas dúvidas. Espero que no próximo programa podemos retomar esse assunto, que é bem amplo. É verdade, não tenha dúvida. E vão surgir muitas perguntas através do site. A gente volta depois do intervalo comercial, então não sai daí.